Olá, meus amores! Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as memórias que nos travam. E vamos falar de uma forma bem profunda, então já deixe seu like, deixe sua curtida aqui e vamos embora pro vídeo. Bom, eu gosto de explicar as coisas bem claras para que vocês possam entender. Então aqui eu vou estar colocando todo o conteúdo para vocês desbloquearem a vida, para vocês passarem por esse caminho, que é um caminho que muitas pessoas passam a vida e permanecem nele, certo? Então aqui nós vamos construir tudo isso para que você possa entrar num caminho de prosperidade, num caminho de propósito e que você possa exercer governo sobre a sua alma, sobre a sua mente, sobre o seu corpo físico, sobre as suas emoções, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui, certo? Então eu separei alguns conteúdos que eu vou explicando para vocês e a gente vai conversando, tá? O áudio desse vídeo vai estar no Spotify também, vai lá acompanhar. E já manda esse vídeo para uma pessoa muito especial que você quer partilhar desses conhecimentos, tá bom? Você me ajuda e ajuda contribuindo por esse conteúdo que você recebe aqui. É o seguinte, o que acontece? O que trava uma pessoa, certo? O que faz essa pessoa se sentir paralisada, com medo? O que é isso, Cora? O que faz uma pessoa se sentir paralisada ou uma área da vida dela, exemplo, financeiro, profissional, amoroso, uma área da vida dela ficou estagnada. Ou seja, o que é estagnada? Não flui. Eu faço, se eu faço, mesmo assim não acontece. Mas muitas vezes eu nem consigo fazer o movimento porque eu procrastino, porque eu me sinto mal, porque eu me sinto culpada, porque eu não tenho força. Tudo isso simboliza que naquele lugar, naquele espaço da sua área da sua vida que você identificou já, ali tem uma parada de energia. Ali não flui, aquilo ali está parado. É isso que eu quero que você entenda. Imagina como chama? Uma mangueira que ela interrompeu, ela dobrou e ali não tá passando água para sair na ponta da mangueira. É isso, tá? Então, Cora, nós vamos entender aqui o que exatamente? Nós vamos entender como que é esse processo para que você possa ganhar consciência sobre ele, para que você possa fazer uma melhora e entendendo as ferramentas e as técnicas que tem pela internet e tudo mais. Se você tiver dúvidas sobre as técnicas, se eu souber lhe responder, pode deixar aqui, Cora, a tal técnica funciona para quê? Isso existe, isso não existe, como é que não é, ok? Então, o que impede uma das coisas muito fortes, mas não é a única, tá? No decorrer dos vídeos você vai entender. O que impede que a gente tenha fluidez na nossa vida em todas as áreas? É muita energia, pensa. Eu tenho que dar energia para o meu profissional, eu tenho que dar energia para o meu financeiro, energia para a minha vida amorosa, energia para mim mesma, para fazer as minhas coisas, para ter força, para desenvolver meu amor próprio, minha identidade, energia para o meu campo de o que eu quero fazer, qual é a minha profissão, qual é o meu trabalho, como que eu quero servir. Tudo isso vai energia nossa, ok? Então, a nossa energia, entenda assim, você, né, tem que estar bem. Bem como? Bem emocionalmente e bem mentalmente. Porque senão você sempre vai tentar fazer um movimento e não tem força, tá? Então você sente medo, você sente angústia, você não sabe se portar, você se sente infeliz consigo mesma, tá? Então eu quero que você compreenda essa dimensão do que nós estamos falando aqui, tá? Então imagina que você tem essa energia, porque você é formado de um corpo físico, então você tem um corpo físico onde você não é esse corpo, você tem. Se a gente fala assim, eu tenho um corpo, então você já consegue entender que você não é. Por exemplo, eu tenho uma mão. Eu sou essa mão? Não. Por isso que eu falo, eu tenho uma mão. Uma mão, tá? Não é uma mão fruta, não. Eu tenho uma mão. Eu tenho dedos. Eu sou um dedo? Não. Quando eu falo eu tenho um corpo, eu já sei
que eu não sou esse corpo, eu tenho ele, é um meio para que eu exista aqui no mundo físico. Então, aqui nele funciona através de energia, ok? Então, essa energia para funcionar aqui, para as coisas fluírem aqui, que é o que as pessoas chamam de prosperidade, eu preciso ter energia em mim para que as coisas possam fluir, tá? Então, é com esse entendimento que nós vamos começar a nossa caminhada aqui, ok? Tudo que vai bloqueando, nós vamos conversar. Então, uma das coisas que bloqueiam muito, 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 porém não a única, e a gente vai falar, são as memórias, tá? Você tem memórias, boas ou ruins, não importa. Você tem memórias, mas você é a sua memória? Não. Então, quando você começa a entender esse código, essa senha que eu tô te dando, de que tudo que você fala que você tem é porque você não é. Então, isso vai te partindo, vai te colocando num lugar onde você vai construindo, entendendo que você não é nada disso que você fala que você tem. Só pelo simples jeito que a gente fala. Eu tenho memórias. Então, tá, essas memórias, elas fazem com que esse fluxo interrompa, certo? Por quê? Porque são crenças e são traumas, são dores, são complexos, são amontoados de energia que vão dando, cada vez que a gente sente aquele sentimento, vai dando mais energia e aquilo forma como se fosse uma bola. Então, imagina essa bola paralisando a água que está correndo dentro dessa mangueira, certo? Não esquece de dar o like se você está gostando, tá bom? Seguindo, essas memórias muitas vezes são coisas que as pessoas te falaram, principalmente seu pai, sua mãe, professores, tudo na infância, falaram sobre você, que você era feia, que você era incapaz, que você não iria conseguir, que você não era boa, que você pode ser até memórias, olha, uma memória que aparentemente é boa, mas depois a gente vê que pode ir para um caminho que não é tão bom. Por exemplo, você é uma menina muito boazinha, você é uma menina muito calma, muito tranquila. O que acontece? Às vezes a gente entende isso e a gente fica uma vida inteira tentando ser uma menina boazinha, porque foi isso que as pessoas falaram pra você. Foi isso que você ouviu na sua infância, entendeu? Então, são essas memórias que as pessoas, quando a gente fala crença, é uma informação, é na mente, é uma informação. Eu sou fraca. Certo? É uma crença. Mas o que tem por debaixo dessa crença? Uma memória emocional. Ou seja, aconteceu uma situação, por exemplo, fui tentar falar na escola, falar meu trabalho, apresentar e todo mundo riu de mim. Gerou uma emoção, um sentimento, aquilo foi um sentimento muito forte, onde gerou uma crença. Eu sou fraca, eu não consigo falar, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falar para as pessoas. Isso gerou uma crença. Então, quando eu fico somente sobre as crenças, eu não chego na parte das emoções para que eu possa realmente entender quais emoções da minha história que vem bloqueando. Então, são essas memórias. Então, por isso, as pessoas falam que as memórias bloqueiam. Mas não porque memória é uma coisa ruim. Eu não quero que você veja dessa forma, porque é muito superficial. Não existe memória boa, não existe memória ruim. Até porque você pode ver, se você tiver uma irmã ou irmão, às vezes vocês viveram as mesmas memórias, porque vocês estavam juntos. Só que cada um de vocês foi para um caminho, entendeu aquela memória. Entende? Eu vejo aquela história da minha família, do papai, da mamãe, e aí eu trato isso para minha vida, ou seja, eu pego uma força dessa história, enquanto o outro irmão pega uma dor e fica profundamente magoado, com raiva ou culpa dessa história. Então, são dois posicionamentos. Então, não significa que memória é ruim e memória é boa. Quero que você entenda isso. São memórias. E aí, as memórias que para você não foram ou não estão trazendo benefícios de evolução, de expansão, de prosperidade, essas memórias são as memórias e as crenças em cima delas que precisam ser tratadas. Somente ressignificar e ficar falando eu consigo, eu sou boa e tudo mais, você está trabalhando bem numa superfície, tá? Você está trabalhando as crenças e não necessariamente elas vão conseguir trazer as emoções para que esse complexo, esse bloco, ele se dissolva, entende?
ele precisa ser dissolvido. Então, na psicologia, isso precisa ser sentido para que eu consiga desfazer. Na questão energética, é assim, imagina que tem uma dor que eu fujo uma vida inteira de sentir aquela memória, aquela dor, aquele momento onde eu vivi aquela frustração, onde eu vivi aquela questão dolorosa com meus pais, com a minha família, na escola, etc. Então, eu fujo daquele momento. E aí, quanto mais eu fujo, eu vou me deparando durante a minha vida com situações que me remetem àquilo. Não necessariamente quando eu vivo aquela situação, eu sei exatamente que é ela que está dando aquele gatilho. Não. Por isso a importância de um terapeuta, para te ajudar a enxergar tudo isso e conectar os pontos de memórias com dores, ok? Porque não é igual para todo mundo. Uma memória para alguém não é exatamente o que significa para outra pessoa, mesmo que foi a mesma vivência, até junto, ok? Então a gente trabalha tudo isso entendendo e ativando essa memória emocional, porque no momento que você encontrou com essa memória várias vezes e você percebeu um padrão na sua vida, onde aquilo foi se repetindo, até que chegou um ponto e você falou: por que que tudo na minha vida acontece isso? Por que que toda hora na minha vida tem rejeição? Por que que toda hora na minha vida tem abandono? Tem culpa, tem raiva, tem tristeza, certo? Porque tem algo lá por baixo que está segurando. E toda vez que você vai passando por essas situações, aquilo vai se sedimentando, aquilo vai crescendo e vai ficando cada vez mais forte, porque você está gerando mais e mais emoção sobre aquilo, tá? Então, eu fui abandonada por um relacionamento, fui abandonada na infância, e aquele sentimento, ele vem muito grande, porque ele já tem uma estrutura, ele já tem uma base. Então, o que é que nós precisamos fazer na nossa vida? Destruir essas bases que não estão gerando prosperidade, gerando fluxo para a nossa vida, certo? Destruir as dores. Cora, como que eu destruo as dores? Eu posso fazer uma coisa que vai simplesmente piririm e vou destruir as minhas dores? Não, não. Isso é uma enganação, isso é uma ilusão. Você precisa se conscientizar sobre elas e permitir que você viva elas e solte essa emoção, para que ela vá lá no fundo, venha trazendo do seu inconsciente até chegar aqui e você poder viver aquela dor, sentir aquela dor. Como diz minha professora Daniela, do Terapia Inteligente, é você sentir, suportar aquela dor para que ela possa existir. E aí, nesse momento, as coisas vão se assentando e você percorre por esse caminho. As memórias, elas viram lembranças que te trazem força. Quando ela é uma memória ativa, ela te paralisa, ela te bloqueia, ela te impede de viver outras coisas. Por quê, Cora? O nosso cérebro é do mal? Não, o nosso cérebro não é do mal. Ele simplesmente não quer que você viva aquela frustração novamente. Então, muitas vezes, ele está te privando de viver um abandono, de viver uma rejeição. E você acaba escolhendo pessoas que são indisponíveis, por exemplo. Porque não tem como você viver um abandono com uma pessoa que nunca pôde te dar um relacionamento, de trocar um relacionamento com você. Entende? Então, é muito profundo tudo isso. E todos esses meus vídeos vai ser para te ajudar a compreender a dimensão e como que você mesma, você mesmo, pode fazer esse processo, pode viver essa cura a partir do momento que você expande, você entende o movimento de tudo isso. Claro que com terapia, a gente vai conectando, a gente vai conversando, a gente vai desbloqueando, porém, é possível você entender tudo isso e começar o seu processo, tá? De que uma lembrança, não, de que uma memória se torne uma lembrança, para que essa lembrança venha como força, como a sua história de força, onde você traz ela com muito orgulho, porque foi essas memórias que se tornaram lembranças que me trouxeram até aqui. Foram essas memórias que me fizeram ser quem eu sou, que me fizeram me desenvolver da forma que eu me desenvolvi, por causa das dores que eu passei, certo? Não é para que a gente veja como um conto de fadas maravilhoso, não, mas simplesmente começar a ver mais a vida como ela realmente é. E isso
é o que todo mundo chama de despertar, isso é o que todo mundo fala que precisa ser feito, mas é difícil você encarar realmente, para você realmente começar a mudar não somente a sua mentalidade. A vida não muda quando a gente fica criando outros códigos mentais para o nosso cérebro. Ele fica rechonchudo, ele fica pesado, ele fica cansado. Isso, aos poucos, vai deixando a gente mais e mais cansado. O que é o grande lance, a importância? É que eu deixe todas as memórias pesadas e que elas possam se tornar lembranças. Lembranças que me trazem a memória de força. E aí você se torna uma página em branco. Você se torna um livro em branco pronto para começar a escrever a sua história a partir da sua vida e da sua identidade. A sua identidade carrega essas memórias, mas não mais com dor. Então, essa é a abertura que eu quero. Comenta aqui embaixo se você compreendeu, se você tem dúvida. Quero que você entenda essa ideia do fluxo interrompendo, porque eu fui sentindo essas dores tantas e tantas vezes até que bloqueou. E eu não tenho energia mais para frente, eu não tenho energia para o meu trabalho, eu não tenho força para ter um relacionamento, eu não tenho da onde tirar tudo isso, tá? E eu vou explicar para você tudo isso, nós vamos conversar. Existem várias técnicas que fazem com que a gente consiga e ajude-nos a dissolver toda essa energia, toda essa emoção presa no coração. Que é quando a gente fica com o coração apertado, tem muita coisa, tem tanta coisa que a gente nem sabe mais o que é. A gente lembra da última coisa, não é assim que acontece? E aquilo que está tão enraizado, tão profundamente apertado e doloroso que eu não sei por onde eu começo. A gente começa sempre pelo que a gente lembra. Então eu vou trazer técnicas que estão disponíveis, que tem aí, que às vezes você ainda não entendeu que aquela técnica pode ser tão poderosa. Vou gravar áudios dentro dessas técnicas, dentro desses conhecimentos. Você pode ir por milhões de caminhos, por N caminhos. Todos os caminhos, se você percorrer no sentido de cura, você vai chegar lá. Existem aqueles que são, por exemplo, existe aquela pessoa que machuca e não tem coragem de tirar a casquinha, espera e tudo mais, e vai cuidando. Tem aquela que coloca o band-aid e deixa a casquinha toda molhada e o negócio demora até para cicatrizar. E tem aquela pessoa que fala assim, eu vou tirar essa casquinha aqui porque ela já tá dura, já fez a pele de baixo, eu vou arrancar com tudo, eu não tô nem aí com essa casquinha porque ela tá me incomodando. Então, são 3 perfis de pessoas diferentes, mas todos vão conseguir chegar a um momento que vai cicatrizar, ok? É tipo assim, é isso que eu quero que você entenda. E aí você vai se encaixando conforme você se sente melhor. Ah, agora eu gostei dessa técnica, eu vou ver isso, e eu vou explicar para você. Eu vou explicar tudo, tem tantas coisas, né? Aí no mercado de cura, terapias diferentes, radiestesia, radiônica, quantiônica, constelação familiar, análise, coaches que estão trabalhando com técnicas. Então, existem muitas técnicas. Tem a melhor? Não, tem a melhor para você, que você se sente mais confortável em fazer, em estar entregue ali, que você se conecta com a pessoa que trabalha com a técnica, seja com autoanálise, seja com vários caminhos dentro da psicologia, né, comportamental, analítica, seja com técnicas energéticas, onde você entenda que o processo é feito por você. E a orientação, o caminho percorrido, você pode e deve, seria interessante, você ter um terapeuta, um psicólogo, um coach, porque não há preconceito sobre isso. Existem pessoas maravilhosas fazendo trabalhos incríveis na internet e no mercado digital, e tudo vai da onde você se sente bem e se encaixa, tanto com a pessoa quanto com a técnica. Então você sente seu coração e fala, ó, eu vou experimentar. Não existe nada que vá, eu fiz isso e transformou a minha vida por causa disso. Não. Então, se você pensa isso, você está num mindset, num pensamento infantil. Não existe isso, tá? São camadas. Então, eu fiz hoje uma técnica, conheci, depois eu passei para outra técnica, fui caminhando, mais com o pensamento do que a Cora falou, de cura, de desbloqueio, de liberação do meu passado. O meu passado está dentro de uma mochila
pesada e toda vez que eu finjo que eu não tô vendo ele, a vida vem e coloca de frente pra mim alguma coisa que é a mesma coisa. Rejeição, abandono, raiva, tristeza, medo. Toda hora eu tô me deparando com isso. Por quê? Então, quando você entende isso, a sua cabeça, bum, aí eu quero essa cura, eu quero passar o processo, eu quero viver isso, tá? E é sobre todo esse projeto, esse trajeto que a gente vai conversar aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado, com muito amor, muito carinho, que eu inicio essa jornada com vocês, muito conhecimento, muita coisa que nós vamos trazer para cá, e você vai comentando sobre o que você está achando, para eu poder estar sempre trazendo da melhor forma. Vão ter meditações para você fazer, vão ter várias coisas para você fazer, mas eu quero que você entenda o que você está fazendo, tá? Porque às vezes uma coisinha bem bobinha, se você entender e abrir sua consciência, às vezes é uma coisinha que muda todo o destino, que muda o teu mindset, que muda o jeito que você estava se vendo, que muda tudo na sua vida, ok? Quanto mais você tem conhecimento e abre para a visão, abre a sua visão, abre para ver coisas novas, abre para conhecer técnicas novas, tá? Se você conhece alguma técnica e não entende, se eu entender, pode comentar aqui que eu explico dentro dos meus conhecimentos para você ver se você se encaixa, se você está aberto a viver essa técnica, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.